Nós queremos saudar os adolescentes com a paz do Senhor e a todos que estão nos ouvindo nesta manhã de domingo. Graças a Deus, nós estamos aqui mais um dia para entrar dentro do lado de vocês com a mensagem da palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração para iniciarmos nossa aula, tá certo? Ore conosco. Jesus amado, Pai eterno, Deus de eterna bondade, Pai de infinita misericórdia, Senhor, damos-te graça por esta manhã abençoada. Oh, Jesus, nos inspire, que possamos aplicar a Tua palavra no nosso coração. Espírito Santo de Deus, venha se fazer presente. Nos ajuda, Senhor, nos guarda, nos dê saúde. Que tudo seja para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus, né, adolescente? Nós estamos aqui mais uma vez para ministrar mais uma aula. Pegue sua Bíblia, pegue sua revista, para nós darmos início à nossa aula. A aula de hoje é a lição número 9, não é? Obrigações em família. Hoje, nessa lição maravilhosa, nós vamos falar sobre direitos e deveres. Toda instituição, né, tem suas regras, tem seus direitos, tem seus deveres. E você, como filho, não é diferente. No seu lar, você tem direitos e tem deveres na sua família. Cada membro da sua família tem uma tarefa importante, tem um papel importante, um papel fundamental. Tá bom? A nossa lição é a 9, obrigações em família. Nós vamos ler o destaque. Pegue sua lição aí e nos acompanhe. O destaque de nossa lição diz assim: filhos, o dever cristão de vocês é obedecer sempre ao seu pai e à sua mãe, porque Deus gosta disso. Está lá em Colossenses 3:20. O destaque é uma palavra maravilhosa para nós, né? É a chave de um cristão, de um verdadeiro adolescente cristão. Filhos, o dever de vocês. Nós já começamos nossa lição mostrando a tarefa de vocês, o dever de todo filho. O primeiro mandamento, inclusive com promessa, é o dever que o filho tem de obedecer ao pai e à mãe. Lição maravilhosa, né? Para dar início, você nos acompanha aí. Pegue sua revista e nos acompanha aí na nossa introdução, que diz assim: quando começamos a pensar em obrigação, vem logo na cabeça da gente, no nosso pensamento, vem logo aquela coisa, né? Que coisa chata. Obrigação é como que eu vou estar sendo obrigado a fazer algo. A lição de hoje, ela nos mostra que a obediência, ela tem que ser uma coisa de livre e espontânea vontade. Eu não posso obedecer como se fosse uma obrigação. Não, a obediência, primeiramente a Deus, depois a nossos pais, ela vem por amor, é um ato de amor. É um ato de que eu tenho que obedecer, porque eu sei que a obediência, ela faz parte da minha vida cristã e edifica espiritualmente. Mas para vivermos neste mundo sabiamente, há coisas que precisamos fazer, principalmente dentro da nossa família. Ao criar a humanidade, o próprio Deus nos entregou algumas obrigações a serem cumpridas, né? Deus mesmo, ele distribuiu tarefas. Sabemos que ele tem um plano para tudo o que criou. E para a nossa família, ou para a família, não é diferente, né? Entretanto, é necessário saber qual é o nosso papel como filhos dentro da nossa família. Vamos ver como exercê-lo e para que nós e a nossa família vivamos segundo o plano de Deus. O nosso primeiro tópico diz: filho, direitos e deveres, né, adolescente? Vamos ver aqui quais são os direitos e os deveres de você como adolescente, o papel que você tem que exercer dentro da sua família.
Peguem uma folha de papel e liste nela todos os direitos que você acredita de ter como filho. Se nós formos pensar, quais são os direitos que o filho tem, não é? Quando você nasce, que você é uma criança, você tem direito ao aconchego da sua família, à alimentação, à saúde, ao cuidado familiar, não é? Ao carinho, tudo isso você recebe dos seus pais. Quando você é uma criança, você tem o direito de brincar, de estudar, né? De aproveitar a sua infância. Já imaginou uma criança trabalhando? Não é uma tarefa para uma criança, não é? Como adolescente, você tem também os direitos e os seus deveres também, fundamental dentro da sua família. Então, vamos ver aqui. Como vimos anteriormente, Deus confiou aos seus pais a responsabilidade de educar os filhos, ensinando-os o caminho a seguir. E, por lei, este direito também é garantido socialmente às crianças e aos adolescentes por intermédio do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é lei, não é? A criança ela tem direito à educação, o adolescente ele tem direito à educação, à saúde. Isso tudo são direitos do adolescente, né, e da criança. Mas será que, como filhos, apenas temos direito? Em adolescente, olha que pergunta interessante. Será que você, como filho, adolescente que você é, você só tem direitos? Será que você também não tem deveres? Com certeza tem, né? Tem os deveres, tem as obrigações. Certamente não, e há uma razão para isso. Deus deseja que aprendamos o caminho que devemos seguir em família, para quando nos tornarmos adultos, sejamos sábios e não nos comportemos mais como criança. Tudo tem sua fase, né? Como eu falei aqui, a fase da criança, a criança ela tem o direito de brincar. Não que o adolescente também não tenha, o adolescente também tem o direito de brincar. Mas é como que com o passar do tempo, as etapas, você vai ter que ir adquirindo mais deveres, mais responsabilidades, não é? Um adolescente ele tem responsabilidades que uma criança não tem. Um jovem ele tem responsabilidades que um adolescente não tem, não é? Porque vai passando as fases da vida e tudo tem a sua fase. Então, você vai adquirindo experiências, vocês vão chegar o dia que vocês vão ter que trabalhar, terão que ser responsáveis de cumprir horário, né? Tem que ter as responsabilidades também dentro de casa, vem as responsabilidades na igreja. Então, tudo isso é de acordo com a fase de vida, né? Enquanto a lista de direitos é bastante extensa, a lista de deveres é bem pequena, mas não, por isso, menos importante. O nosso dever como filhos é o de sempre obedecermos aos nossos pais. Como já vimos, a obediência demonstra amor e submissão. É aquilo que eu falei, né? A obediência ela não pode vir como se fosse uma coisa chata que tenho que cumprir. Não. Você tem que obedecer aos seus pais, primeiro porque é um mandamento do Senhor, e segundo porque você tem prazer em obedecê-los. Porque, como nós vimos na lição anterior, você sabe que nossos pais só querem o nosso bem, não é? Então, por isso que vale a pena obedecer. Como já vimos, a obediência demonstra amor e submissão. E devemos isso a nossos pais e a Deus, sobretudo, né? O nosso segundo tópico, que diz assim: obediência, um estilo de vida. Quantas vezes você já se queixou por se ver obrigada a acatar uma decisão ou uma ordem de seus pais? Foi falado aqui na lição anterior. Quantas vezes, né, o nosso pai nos dá conselho, a nossa mãe nos dá conselho, e nós achamos naquele momento que aquilo dali é uma bobagem. Isso é uma besteira. Minha mãe, meu pai está muito ultrapassado. Não, fulaninho. Meu filho não anda com determinada companhia. Isso é besteira. Mas depois você vai ver que aquele conselho foi para o seu bem. Que se você obedecer, lá na frente você vai colher o fruto bom. Como também se você desobedecer, vai ter uma consequência. Nem sempre concordamos ou até mesmo conseguimos acreditar que aquela decisão será para o nosso bem.
Agora imagine que chegará um momento em que você estará sujeito a outras autoridades, né, como chefe no seu trabalho. Tudo isso, no decorrer da vida, você vai estar sujeito a outras pessoas, porque sempre vai existir uma hierarquia, sempre vai ter alguém a quem você vai ser submisso. Então, a obediência aos pais, a Deus e aos pais, é o primeiro passo para uma vida de humildade. Com certeza, você fará tudo o que estiver ao seu alcance para agradá-lo, pois seu emprego dependerá disso. Mas Deus nos ensina que a obediência não deve ser aplicada somente quando estamos sendo observados, e podemos com ela ter algum retorno, algum benefício. Lembre-se de que Deus sonda os corações. Deus conhece os nossos corações e os nossos caminhos, os nossos pensamentos, não é? E conhece as suas verdadeiras intenções. Por isso, Colossenses 3, 22 ao 25, nos adverte a agirmos com sinceridade, sendo verdadeiros em todo o tempo. Tudo o que fizermos, devemos ser como se o fizéssemos para Deus. Quando nós vamos fazer alguma coisa para Deus, nós fazemos por obrigação, adolescente? Com certeza não, não é? Se nós vamos cantar, adorar o Senhor, orar, ter aquela conversa gostosa com Deus, nós não fazemos isso por obrigação. Nós fazemos porque sentimos o desejo do Espírito Santo de Deus que toca no nosso coração. Então, da mesma maneira, tudo que a gente for fazer por obediência, ou que a gente for fazer por bem, né? Tem que ser feito de coração, tem que ser feito com carinho, tem que ser feito com obediência. E isso não se aplica somente ao emprego, não, mas, sobretudo, em relação a uma vida com justiça e honestidade para a nossa família. Há uma história interessante contada por Jesus sobre 2 irmãos, que, ao receberem um pedido do seu pai, cada um respondeu conforme a sua própria vontade. Um disse que obedeceria e o outro rejeitou o pedido. No dia em que eles deveriam executar a tarefa, o filho que falou que não iria percebeu que aquele era o seu dever como filho e, movido pelo amor do pai, resolveu atender o seu pedido. Está lá em Mateus 21, 28 ao 32. Nós vamos assistir o videozinho, tá certo? O irmão vai colocar o videozinho aí para você assistir. Preste atenção nesse vídeo. É a parábola dos 2 filhos. Uma parábola de Jesus. Se quiser acompanhar na Bíblia, está lá em Mateus 28, tá bom? Nós já voltamos. A parábola dos 2 filhos. Um certo homem tinha 2 filhos. Ele chegou perto do primeiro e disse: Filho, vá trabalhar hoje no meu vinhedo. Veja só, meu amigo. Um dia tudo isso será meu. Não se esqueça do seu irmão. O que Mica tem a ver com isso? Eu sou o mais velho. O mais velho fica com tudo. Não, se você não for merecedor. Está dizendo que eu não sou merecedor? Eu só estou dizendo... Tudo isso será meu um dia. Você verá. Hoje é a colheita. Acorde, meus filhos. O fruto está no ponto de ser colhido. Eles já se levantaram e saíram. Como? Se não colhermos hoje, toda a colheita estará perdida. E eu estou fraco demais para fazer isso sozinho. Vá começando. Que eu vou procurar os meninos. Está bem, Jasho. Se vender alguns destes, serei meu próprio mestre. Para mim, já chega de plantar, colher e semear. Até chegar essa hora, eu preciso da sua ajuda em casa.
É dia de colheita. Ah, pai. Venha, antes que seja tarde demais. Mas eu... Chega, Mika. Venha. Eu vou ficar aqui. O que você disse? Estou cansado do vinhedo. É só isso que eu faço. E o que Jaquim faz a não ser brincar o dia todo e se gabar do dia em que tudo isso será dele? Ele pode ficar com tudo. Pra mim, chega. Você não tem nada melhor para fazer do que me ver trabalhar? Não que eu me lembre. Bom, aí vem o seu pai para refrescar sua memória. Jaquim, hoje é dia de colheita. Oh, desculpe, meu pai. É o que você sempre diz. E mesmo assim, sempre preciso te procurar quando há trabalho para fazer. Eu vou imediatamente, pai. Eu prometo. Faça isso mesmo. Senão vamos perder a colheita. Você não vai? Meu pai fica agitado às vezes, mas o trabalho sempre acaba sendo feito, quer eu vá ou não. Tenha calma. Não vamos terminar nem metade disso nesse ritmo. É uma perda terrível. É, tantos frutos. Não são os frutos. É o respeito dos meus filhos. Pai. Desculpe, pai. Foi errado como eu falei com o senhor. Estou aqui para trabalhar se o senhor me perdoar. Tudo já está perdoado e esquecido. Parece que voltei bem na hora certa. Eu tenho uma coisa para lhe dizer, Mika. Creio que não vou viver muito mais tempo. Eu quero que você herde este vinhedo. Eu não quero tomar nada do Jaquim, pai. Você não está tomando? O Jaquim esperava que o vinhedo fosse dele só porque era o mais velho. Mas você sempre esteve aqui, gostasse ou não. Por isso, meu vinhedo é seu. Não. Não! Amém. Graças a Deus. Estamos de volta. Assistimos esse vídeo aí. O que é que vocês acharam? A Bíblia relata, o vídeo conta a história de quê? De dois filhos. O pai chegou para um dos filhos e disse assim: meu filho, você me ajuda hoje naquela tarefa, naquele serviço? Aí o filho olhou para o pai e disse: vou não. Vou não, papai. Deu alguma desculpa, disse que não ia. Aí o pai chegou para o outro filho e disse assim: meu filho, hoje é aquele dia lá que a gente tem que cumprir aquela tarefa. Você me ajuda? Aí o filho fez: tá bom, pai, eu ajudo, eu vou. E quando o pai deu as costas, vou não. Existem aí duas lições, né? Várias lições que nós podemos adquirir através dessa parábola de Jesus. Quantas vezes, adolescente, será que você é aquele filho que o pai chega para você, a mãe chega para você e pede algo, pede alguma coisa a você, pede que você realize tal tarefa, e você olha e diz assim: pai, vou não. Aí depois
o Espírito Santo de Deus, né, move algo dentro de você e você diz assim, eu devia ter obedecido. Eu não devia ter dado um não, eu não devia desobedecer ao meu pai. Aí você vai lá e cumpre com aquela tarefa, com aquele pedido do seu pai. E será que você é aquele outro filho que o pai pede algo a você, aí quando você está na frente do seu pai, da sua mãe, da sua professora, do seu pastor, aí você diz, tá, eu vou obedecer. Eu vou fazer isso aí que o Senhor está me dizendo. Aí depois que o pai ou a mãe sai, na ausência deles, aí você não faz, não obedece. Qual dos dois filhos você é? Interessante, né, essa parábola. É para refletirmos sobre nossas atitudes, sobre nossas ações. Aquele filho que disse que não ia fazer ao pai, ele terminou fazendo. E no final da parábola, Jesus pergunta, qual desses dois que fez o certo? Foi aquele que disse que ia e não foi? Ou foi aquele que disse que não ia e depois ele resolveu ir, resolveu obedecer? Com certeza é aquele filho, né? Que por mais que na hora tenha dito assim, não vou, não faço, não vou obedecer. E depois ele caiu em si e disse assim, não, eu vou obedecer. Ele analisou, ele refletiu e disse assim, não, eu vou fazer aquilo que meu pai, aquilo que a minha mãe, aquilo que o meu pastor, aquilo que a minha professora, aquilo que o meu superior está me pedindo que eu faça. Que você possa ser esse adolescente, né? Que reflete dessa maneira e que faz dessa maneira. É uma lição gloriosa essa daqui. Jesus deixou essa parábola e é uma reflexão maravilhosa para nós. Não é só para adolescente, não. É para todo mundo, né? Vamos aqui para o tópico. O papel da família. Antes de voltar ao céu, Jesus deu uma ordem a seus discípulos. Qual foi essa ordem? Quem lembra, adolescente, qual foi essa ordem? Ide, é uma ordem de Jesus, né? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é? Antes de voltar ao céu, Jesus deu essa ordem aos seus discípulos, que é de ir pelo mundo inteiro e anunciar a todas as pessoas o evangelho. Está lá em Marcos, capítulo 16. Essa ordem não foi somente aos seus discípulos. Ela é para todos que um dia ouvir a mensagem de boas novas e aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. Somos todos membros de uma só família. E é desejo de Deus, o nosso Pai, que essa família cresça mais e mais. Para isso, Ele conta com a sua decisão de obedecer ao seu chamado. Como aprendemos nas lições anteriores, Deus tem um plano especial para que a família seja um instrumento a fim de abençoar o mundo. E por isso a família possui um papel bem importante na pregação da mensagem do Evangelho. Assim como você possui obrigações dentro da sua família, a sua família tem obrigações muito importantes diante de todo o mundo para levar a palavra de salvação, fazendo com que outras famílias sejam abençoadas em outros lugares. Eu separei aqui um versículo chave, antes de nós irmos para a nossa conclusão. Quando eu estava lendo a lição, eu estava refletindo nesse versículo que está em Colossenses. Pega a sua Bíblia aí, marque na sua Bíblia. Colossenses, capítulo 3, e o versículo 21. O versículo 20. Eu vou ler a partir do 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. E vós, filhos, olha aqui Jesus distribuindo as tarefas para cada membro da família. E vós, filhos, obedecei em tudo a vossos
pais em tudo, tudo, porque isto é agradável ao Senhor. O Senhor se agrada de um jovem obediente. Aqui está o papel de cada membro da família, o dever, a importância que cada um tem na família. Para a mulher, que é mãe, para o esposo, que é o marido, para o homem, né? E para o filho. Então, que você possa aplicar esse versículo no seu coração, adolescente. Esse versículo que é o seu papel fundamental na sua família, que é obedecer a vossos pais em tudo, a Bíblia diz. Porque é assim que Deus se agrada. Mesmo que naquele dia, ou naquela época, naquele momento ali, naquele momento que você esteja passando, o conselho ou o pedido dos seus pais, né, não pareça favorável a você, naquele momento. Mas obedeça sem questionar. Porque lá na frente você vai ver que aquela obediência produziu bons frutos. Aquela atitude sua produziu bons frutos. Vamos aqui para a nossa conclusão, né? Acompanha aí a lição, tá certo? A nossa conclusão diz assim: viver em família não é uma tarefa fácil. Não é, né? Nós sabemos que não é. Mas sempre que ele parece ser algo ruim por conta das diferenças, lembre-se de que a sua família foi escolhida por Deus para ser a sua primeira escola, onde você aprenderá as lições da vida. Sabendo do seu papel e cumprindo o seu dever, você estará contribuindo para o bem-estar do seu lar e para que o plano de Deus se cumpra em sua casa, em sua vida e no mundo, né? Para que o plano de Deus se cumpra na sua escola, na sua igreja, em todo o mundo. Isso inclui tudo, né? Para finalizarmos aqui, acho que vocês prestaram atenção aqui, eu tentei construir uma pirâmide. Não ficou das melhores, mas eu achei bem interessante e resolvi fazer uma reflexão, como um resumo de nossa lição, não é? Nessa pirâmide aqui, nós sabemos que a nossa vida ela é formada por pessoas superiores a nós também, né? Nós obedecemos ordens de pessoas superiores. No topo dessa pirâmide aqui, o topo da nossa vida, digamos, o tudo da nossa vida está Deus. E melhor dizendo, até a Trindade Divina, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Deus resume tudo isso. Deus é o centro da nossa vida. Deus é o tudo da nossa vida. E, sobretudo, nós devemos amar e obedecer a Deus. Porque quando nós obedecemos, adolescente, a Deus, quando nós amamos, né, a Deus, automaticamente você vai ser um adolescente obediente aos seus pais, você vai ser um adolescente obediente à sua mãe, você vai amar a sua família, porque o temor do Senhor, o temor ao Senhor, é o princípio de tudo. Então, aqui na nossa pirâmide, né, o cabeça, a hierarquia maior, vamos dizer assim, é Deus. Deus, ele criou a família. Deus, ele criou a família. A nossa família é composta por pai, mãe e filho, não é? Essa é a constituição familiar. Deus criou Adão e Eva. Através de Adão e Eva vieram os filhos. Então, daí formou a primeira família, que é uma instituição, como nós já vimos em outras lições, uma instituição criada, fundada por Deus, com um propósito, né? Esse propósito, o propósito da família é de adorar o Senhor, glorificar o nome do Senhor. Que através da família o nome do Senhor
seja glorificado. Deus fez o homem, a família, Deus criou a instituição família para o adorá-lo, para adorar o Senhor. Então, Deus, como centro de tudo, criou a família, que é pai, mãe, filhos. Através da família foi criada a sociedade. Não é? Não existe sociedade sem família. Não existiria sociedade se não viesse a família, né? Através da sociedade vem a igreja. Porque também, se não existisse a sociedade, não tem como existir igreja. A igreja ela é formada pela sociedade, por famílias. E depois da igreja vem a nossa instituição escolar, que é fundamental, né, para o nosso crescimento aqui na Terra, porque nós temos que frequentar uma escola. Nós temos que estudar, não é? Isso é um direito à educação que todos nós temos. Então, isso aqui resume toda a nossa lição, não é? Deus como centro, família, Deus criou a família vem os filhos, né? Depois, através da família, vem a sociedade. Depois, através da sociedade, vem a igreja. Em seguida, a escola. Nossas principais instituições estão aqui. Acima de tudo, Deus. Então, que nós possamos aplicar essa lição, essa palavra, né, no nosso coração. E que você, adolescente, a partir de hoje, passe a refletir sobre essa parábola maravilhosa que nós mostramos aqui, que é a parábola dos 2 filhos. Né? Que você não seja só um ouvinte e que você não pratique, não coloque em prática aquilo que o seu pai, aquilo que a sua mãe, aquilo que o seu pastor, aquilo que o seu professor está lhe ensinando. Né? Que você não seja aquele filho que na hora diz assim, meu pai, eu vou fazer. E na ausência do pai desobedece. Que nós possamos refletir nessa parábola. Embora que muitas vezes o seu pai ou a sua mãe lhe peça algo que para você, naquele momento, seja um sacrifício renunciar, porque pode ser até algo que você gosta, né? E que naquele momento seja doloroso para você renunciar àquilo. Mas que você depois reflita e diga assim, não, eu vou obedecer, porque eu sei que o meu pai, eu sei que a minha mãe... Eu sei que Deus quer o melhor para mim, que os planos de Deus na minha vida são superiores a qualquer coisa, a qualquer ato de desobediência. Que nós possamos aplicar esta palavra no nosso coração e guardá-la. E que no momento exato das nossas vidas nós possamos tomar decisões coerentes e certas. Tá certo? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco, comigo, com a irmã Melry Jose. Ela não pôde, mais uma vez, estar aqui presente por motivos superiores, tá certo? Mas está tudo bem com ela só precisou viajar, tá certo? E eu espero que na nossa próxima aula ela esteja presente. Também nossas atividades estarão sendo colocadas no nosso grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, se vocês precisarem de ajuda, se vocês precisarem de qualquer esclarecimento, pode contar conosco lá. Eu acredito que vocês estão assistindo e que, de qualquer maneira, eu tenho recebido muitas atividades de alguns, graças a Deus. Isso significa que vocês estão nos assistindo e estão colocando em prática aqui os nossos pedidos, né, nas nossas atividades, tá bom? Que vocês possam continuar agindo dessa maneira. Fico feliz quando eu abro lá meu WhatsApp, que está cheio de atividades de vocês. Isso é bom, porque a gente está vendo que você está interagindo conosco, tá certo? Vamos orar agradecendo a Deus, aí onde você estiver. Ore conosco, para que o Senhor nos dê uma semana abençoada. E que breve, né, eu creio, breve nós possamos estar juntos. Eu estou com muita saudade de vocês, morrendo de saudade, morrendo de vontade de ver o rostinho de vocês, de sentir aquele calor humano gostoso que a gente sentia antes, né? E que já faz tempo que a gente teve aquele contato frente a frente. Que brevemente nós possamos estar juntos para glorificarmos o nome do Senhor. Vamos orar.
Pai eterno, santo e excelso Deus, maravilhoso, te agradecemos por esta oportunidade. Senhor, que possamos aplicar a tua palavra no nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos dirige, nos dê uma semana abençoada, cheia da tua graça. Fica conosco, Senhor, nos guarda, guarda a nossa família, nos livra de todo o mal. Oh, Jesus, que possamos dar ouvido à tua voz, obedecer à tua palavra. Oh, Senhor, nos cura, nos livra de todo o mal, nos cobre com o teu sangue, fica conosco, desde agora para sempre. Amém.